Olha, todo mundo que tem criança sabe que um dos momentos mais especiais é quando ela pronuncia as primeiras palavras. Mas o que fazer quando há o atraso na fala e quando esse atraso é considerado um problema? Vejam na reportagem. Um problema comum que algumas crianças têm apresentado e que acaba despertando a preocupação dos pais é o atraso na fala. Mas seria algo para se preocupar? Afinal, o que poderia ser a causa raiz para que isso aconteça? O atraso de fala ele pode ser desde base sensorial, de questões relativas a questões auditivas. Ele pode ser advindo de alguma alteração genética, né? Ele pode vir através de transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, por exemplo, transtornos de linguagem, apraxia de fala na infância. Então, ele pode vir por diversos fatores. Por isso, é muito importante que os pais estejam atentos aos sinais que a criança dá, principalmente na primeira infância. O atraso de fala ele é identificado desde os primeiros sinais que a criança vai dando no colo da mãe, no momento da amamentação, aquele contato visual, né? A troca de olhares, de balbucios, que é aquele papapá, mamamã, né? O interesse nos outros, o interesse nos brinquedos. Então, tudo isso são sinais de alerta, não é, para o desenvolvimento da fala. Então, a criança que desde muito nova já não faz esses primeiros sinais, é bom que os pais fiquem alertas, né? E aí, ao longo do desenvolvimento, né, a gente tem os marcos do desenvolvimento da criança, da linguagem, vão surgindo as primeiras palavras, palavrinhas simples, depois essa quantidade de palavras aumenta, e aí surgem as frases simples, e os pais têm que estar sempre muito alerta a esses sinais que a criança possa dar. Foi o caso de Vanessa, mãe do Arthur. Ela percebeu que algo não estava certo com a fala do filho e buscou a ajuda de profissionais para saber o que havia de errado. Eu consegui identificar precocemente porque eu sempre procurei estudar sobre o desenvolvimento infantil. E aí eu acompanhava todos os marcos de desenvolvimento para ver se estava tudo certinho com o desenvolvimento dele. Eu ia acompanhando cada um, né, rolar, sentar, todos. E aí eu percebi que alguns marcos ele não estava atingindo. E um deles foi o da fala. Então, ele completou 1 ano de idade com a ausência total de fala e ele tinha deixado de balbuciar. O balbucio que ele fazia antes, ele tinha deixado de balbuciar. Então, foi quando eu comecei a desconfiar, né, que ele poderia ter autismo, porque ele tinha também outras características, né, de não atender quando a gente chamava, de não apontar, não bater palmas. Várias características ele tinha. E aí foi quando eu resolvi buscar ajuda profissional. Apesar do diagnóstico precoce, Vanessa precisou encarar mais um problema: a pandemia. Coincidiu de ser exatamente quando houve o lockdown e não tinha médicos atendendo, consultórios fechados. Eu tive dificuldade de encontrar uma neuropediatra que estivesse atendendo, mas encontrei uma e levei ele para uma avaliação. A Vanessa, mãe do Arthur, conseguiu identificar logo nos primeiros aninhos que existia algum problema com a fala do filho dela. E isso fez total diferença no tratamento da criança. Quanto antes for o diagnóstico, melhor vai ser a evolução. A partir daí, são feitos traçados objetivos terapêuticos, né? É realizada uma avaliação especializada para saber o que falta naquela criança para aquela fala surgir, né? Aquela linguagem se desenvolver. E fez toda a diferença para o Arthur. Hoje, já com 5 anos, ele fala e se comunica muito bem. E tudo com um tratamento adequado. A evolução dele foi fantástica, assim, excepcional, assim, realmente, graças a Deus, ele hoje fala fluentemente. O tratamento com a fonoaudióloga, junto com toda uma equipe multidisciplinar, permitiu que o pequeno Arthur desenvolvesse não só a fala, mas principalmente a comunicação.